a todos abençoados da Katie Blessed, espero que estejam bem. Faz muito tempo que eu não faço vídeo, mas hoje eu vim com um novo vídeo para vos contar um pouquinho sobre a minha história sobre o reagrupamento familiar. Então, sejam todos cumprimentados, independentemente do horário que tiverem a ver este vídeo. E eu vos desejo a todos uma boa continuação ao ver o vídeo. Então, vamos lá! Então, minha gente, sobre este vídeo, sobre o reagrupamento familiar, vou-vos contar um pouquinho sobre a minha experiência quando eu fiz o reagrupamento familiar, quanto tempo levou, como foi para marcar, tudo isso eu vou-vos contar. Então, eu quando estava a fazer o reagrupamento familiar, eu cheguei, eu já tinha a minha residência e de repente abriram-se as vagas. Abriram-se as vagas e eu consegui falar com o CEF, marquei o reagrupamento familiar e o meu marido tratou todos os documentos que era necessário e ele me enviou. Os documentos do casamento, tudo aquilo, e ele enviou-me. E os documentos que eu levei, vou-vos dizer os documentos que eu levei no dia da entrevista. Acho que a entrevista eu marquei no mês de... acho que foi no mês de janeiro e a entrevista foi para fevereiro, creio eu. Sim, foi para fevereiro, fim de fevereiro. E os documentos que eu levei foi a minha certidão de casamento apostilada, porque eu não casei em Angola, então em Angola não existe essa convenção de Haia, mas onde eu casei na Tunísia, lá existe essa convenção de Haia. Então o meu marido apostilou a nossa certidão de casamento em francês e depois cá em Portugal traduzimos na Aliança Francesa. O meu marido também enviou-me o seu passaporte, que foi também legalizado, e enviou-me o passaporte, foi legalizado, enviaram do seu país de origem o registro criminal dele, que foi também traduzido, legalizado no Ministério das Relações Exteriores e na Embaixada de Portugal, porque lá o registro criminal é em francês, então tiveram que legalizar, traduzir em português, e foi reconhecido já lá também, lá no Congo, porque meu marido é congolês. E enviaram todos esses documentos. E eu também peguei todos os outros meus documentos, documento de residência, o documento da casa, documento do banco, que mostra que eu tenho dinheiro suficiente. E na altura eu ainda não estava a trabalhar, eu já tinha assinado o contrato, mas ainda não tinha começado. Então, mas tinha valores na minha conta que era equivalente ao salário mínimo, mais metade do salário mínimo, então era por aí 1.000 e tal, e era esse o valor que eles pediam. E eu levei o extrato bancário, levei também esse documento que eu disse, o documento de residente, meu passaporte e os documentos que meu marido enviou, levei para lá. E aguardei. Acho que no máximo 3 semanas eles ligaram para mim, porque faltava alguns documentos, não faltava alguns documentos foram feitos erradamente, não claramente erradamente, mas tipo o documento de casamento só foi traduzido. Então o tradutor tinha que legalizar também no notário, reconhecer a assinatura dele no notário, tipo para pôr aquela cena aí dourada, o reconhecimento do tradutor, para dizer que é um tradutor autêntico. Apesar que foi sobre a Aliança Francesa, mas eles ainda assim queriam isto. Então tive que entrar em contato e para isso tive que pagar mais 20 euros, creio eu, 20 ou 30 euros, para que a Aliança Francesa fizesse isso. A Aliança Francesa são tão competentes, eu gosto tanto deles porque eu envio os documentos
E eles são tão competentes, são tão rápidos e eles enviam os documentos no teu endereço. Não era necessário até eu me deslocar de Aveiro até em Porto. Só para realçar que o regrupamento familiar, a vaga que eu encontrei foi mesmo cá na cidade de Aveiro. Porque tudo que eu faço aqui em Aveiro, eu sempre não quero ir em outras cidades porque cá as coisas não demoram muito. E depois eles me enviaram e fui para lá, levei o documento e eles me disseram que eu tinha que enviar por correio, mas eu não queria. Então, quando eu fui para lá, me disseram, não, o teu processo não está aqui na loja do cidadão de Aveiro, está lá no CEF mesmo, ao lado do fórum de Aveiro. Então, eu fui para lá, bati a porta. De princípio, a senhora me disseram, não, você não pode ir para lá, você tem que enviar por correio, tem que enviar para lá. Eu falei, não, tenho que ir mesmo lá. Fui para lá, toquei a campainha, porque é bem escondidinho. E a senhora inspetora que estava a tratar, que trata esses casos, assim, todos, me recebeu. E eu falei com ela, ok, eu entreguei o documento, ela disse, está bem. No dia seguinte, ela até me disse, não, mas não tem problema, o teu documento já vamos fazer. Ela mesmo me deu a confiança que só faltava, tipo, tudo estava bem para me darem já o deferimento. Só faltava organizar esse documento que faltava. Acho que vocês entenderam. Mas só que depois de 2 dias, ela volta a ligar para mim e diz, olha, eu já estava prestes a passar o teu documento, mas constatei que no documento do teu marido tem um erro na data de nascimento. Ao invés de ser esta data, eles ao invés de colocarem 16 de novembro, colocaram 18 de novembro. Então tem que trocar. Então para isso tinham que trocar no registro criminal. Oh meu Deus, você nem imagina. Então quer dizer que o documento tinha que sair de novo do Congo, tinham que enviar de novo por correio, tudo aquilo. Aí foi uma coisa doida. Eles fizeram, acho que o erro não foi esse, foi um outro erro, que eu não me recordo mais. Este foi o segundo. Fizeram de novo o documento, sim, fizeram de novo o documento, traduziram, reconheceram, enviaram pelo correio. Gente, não foi barato não. Pelo DHL, para que fosse rápido, lá para cá são por aí 100 euros. E o documento veio, levei lá de novo. Depois de 2 dias a senhora liga de novo para mim me dizer, olha, agora, quando ela me disse agora que teve este erro, eu falei, oh meu Deus, naquele dia eu chorei, sério. Eu estava a ir à universidade quando a senhora me disse, eu chorei. Mas a senhora disse, não, já não é mais necessário refazer o documento. Se aqui tem a Embaixada do Congo, eu só quero um documento da Embaixada que atesta que esta pessoa, tipo, este registro criminal que está, onde a data está 18 de 11, é a mesma pessoa que é 16 de 11, era só um documento que atesta que foi um lapso, tudo aquilo. A senhora me confortou, porque eu pensei que tínhamos que fazer de novo tudo lá, porque demorou tipo mais uma semana. E foi assim, eu fiquei triste, falei, meu Deus, eu chorei, falei, meu Deus, por quê? Mas por quê? Eu já tentei tanto. Olha, aquele dia eu fiquei muito desmoralizada, eu falei para Deus, Deus, o que eu fiz? E eu fiquei triste, eu fiquei a questionar, eu falei, eu li, eu vi, não encontrei nenhum erro, como é que tem erro? Porque eles lá antes de enviarem o documento me disseram ler tudo aquilo, eu li, mas eu não vi aquela parte, vos garanto que eu não vi. Aqui em Portugal são um pouquinho complicados. Então entrei em contato com a embaixada aqui do consulado do Congo, eles estão em Lisboa. Falei com eles, pedi se é possível fazer esse documento. Eles me disseram que sim, era possível. Ainda por cima é bem caro, gente, esses são careiros. Tivemos que pagar mais 100 euros para que o consulado fizesse esse documento que atesta que o meu marido é o meu marido. Ou seja, que aquele registro criminal pertencia realmente ao meu marido, mas que foi apenas um lapso da parte dos órgãos lá no momento de tirarem o documento. E eles fizeram esse documento, me enviaram pelos correios. O primeiro documento no correio não chegou. Acreditem, tive que pedir de novo. A senhora disse enviou rápido, depois de 2 dias o documento não chega. Ligo de novo para o consulado, eles depois me reenviam outro documento que fez 24 horas que chegou. Assim que o documento chegou, fui já para lá para a senhora, entreguei
E no dia seguinte o documento já estava. E depois de... Porque ela me disse, não, depois de eu entregar, ela disse, ok, amanhã já vamos ligar para ti, para você vir buscar o documento, porque era só isso que faltava, tudo está conforme, tudo aquilo. A senhora foi muito simpática, vos garanto. Eu entrava naquele escritório lá do CEF, normalmente, todas essas vezes não enviava nada pelo correio, eu falava diretamente com a inspetora. Foi uma querida, mesmo ela até quem me dava força, porque eu já estava perdendo todas as esperanças, então, conforme eu vos disse. E depois, no dia seguinte, ela não ligou-me, porque também tem aquela cena dos ucranianos, tudo aquilo, então eles estavam muito ocupados. Então depois, no outro dia, eu falei, a senhora disse que ia me ligar, mas não ligou, vou dar mais um tempinho. Depois de 2 dias, não recebi a ligação, então fui para lá. Chegando lá, ela disse, olá, deixa eu para ligar, o teu documento já está feito, mesmo desde aquele dia, tudo aquilo. Então, nem esperei eles ligarem para mim, eu fui mesmo para lá. E a senhora me deu já o documento, recebi o documento, ela disse, olha, esse documento envia para o teu marido, para ir para a embaixada pedir o visto. E este documento é o documento do deferimento. Tipo, este documento normalmente é o documento que a gente envia também pelos CTTs para a sua casa. Então, ao invés de eles nem enviaram mais nada pelos CTT, então ela me entregou já os 2 documentos. Então, foi isso que eu fiz. Agora, o que eu fiz? Todos os documentos do meu marido, que eu já tinha cá, os documentos que eu depositei no CEF, e mais o meu termo de responsabilidade. Nesta altura eu já estava trabalhando. Então, o termo de responsabilidade, coloquei já aí, dei o meu extrato bancário, dei a minha ficha de pagamento, o meu recibo de pagamento, fui ao notário, assinei o meu termo de responsabilidade para que o meu marido lá não mostrasse nenhum meio de subsistência e enviei com todos os outros documentos que eu já tinha depositado no CEF, tal como o nosso documento de casamento, traduzido, tudo aquilo, e enviei para lá. E o que enviei para lá por DHL e ele recebeu, depois dele receber, marcamos. Graças a Deus, a Embaixada de Portugal na Tunísia não é muito cheia, tal como em Angola, no Brasil, Moçambique e outros países. A gente, quando ele recebeu o documento, marcamos logo para 2 dias depois. Ele foi para lá no dia do agendamento, depositou os seus documentos e depois de um tempinho ele recebeu o seu visto. O visto ele recebeu nos finais do mês de abril. Finais de abril, sim, final de abril ou dia 2 de maio, uma coisa assim. Foi quando ele recebeu o visto e ele chegou aqui no dia 6 de maio. Então, eu fiz o pedido a minha marcação foi para fevereiro, entre fevereiro e maio, digamos 3 meses. Isso tudo só prolongou por causa dos documentos que eu tive que refazer. Então, essa foi a minha experiência concernente ao regrupamento familiar. E foi difícil, mas a maior alegria foi depois de ter visto o meu marido perto de mim, comigo, ter que ir buscar no aeroporto, lá em Lisboa, foi muito bom. E espero bem, se você também está a pensar em fazer um regrupamento familiar com cidadão que se encontra fora da União Europeia, prepare os documentos, esteja sempre atento às vagas lá no CEF e marque para que essa pessoa possa estar contigo. Então, essa é a minha experiência, espero bem que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!